Vamos lá então, pessoal. Hoje nós vamos passar um panorama aí geral para vocês de alguns pontos, como o Brasil. Vamos falar um pouquinho também sobre profissões no digital e também vamos falar um pouquinho de mídias que são offline, para a gente poder comparar e saber direcionar o nosso cliente de quando usar o digital e quando usar uma mídia, né, convencional. Isso de uma forma bem rápida, né? Em uma aula aí a gente consegue falar sobre isso, tá? Então, só para a gente, antes de começar a falar sobre a aula, vou deixar disponível para vocês no portal o livro Marketing 4.0, tá? Do Kotler. É um livro bastante interessante que a gente vai usar ele para as próximas aulas também como referência. Então vamos aproveitar esse período aí de, vamos dizer assim, afastamento, né? Onde a gente está um pouquinho mais em casa recolhido. Se vocês puderem já começar adiantando, dando uma lida, que é um livro muito bom, tá? Vou deixar à disposição para vocês aí fazer o download e começar a leitura desse livro, beleza? Então vamos lá, falar um pouquinho do nosso país, né? Pegando os dados mais atualizados aí do nosso Brasil, a partir aí do IBGE, nós temos hoje 210 milhões de habitantes e já passamos o número de habitantes com celulares, né? Então, de uma maneira bastante interessante aí, a gente pode considerar que toda a população, todo o usuário nosso aí de algum tipo de produto ou serviço, ele está conectado, tá? Ele está de alguma forma aí com um dispositivo que ele tem acesso à internet, à comunicação online, né? E sendo assim, né, grande parte aí do nosso tipo de estímulo dentro da internet do ponto de vista do marketing, ele se concentra no mobile, tá? 70% aí praticamente dos acessos a gente considera hoje são provenientes de mídias móveis, né, no celular. A pessoa acessa a internet a partir do celular, tá? Então, o faturamento do e-commerce em 2019 aqui no Brasil, 80 bilhões. Isso representa aí que é o terceiro país que mais compra através desse modelo de negócio pela internet, né, de vendas pela internet. O ticket médio aí do brasileiro é de R$ 429 reais. É um ticket médio relativamente alto. As pessoas compram bastante pela internet. Então, hoje em dia, abrir um e-commerce ou disponibilizar a sua loja online é com certeza um bom negócio, é com certeza uma boa ideia. Claro que isso tem toda uma análise de mercado para o momento certo disso acontecer, tá? Mas com certeza a gente pode considerar como sendo uma coisa muito positiva aí trabalhar na internet aqui no Brasil, porque todo mundo está na internet. Nós temos aí mais de 4 milhões de domínios, de sites registrados aqui no Brasil. 137 milhões de usuários de redes sociais como um todo, né? Ou seja, 91% de quem está na internet tem pelo menos uma rede social, está presente pelo menos em uma rede social. No mundo, é o quarto país em número de internautas, né? É um segundo maior país também em tempo de navegação. As pessoas passam muito tempo na internet. Vamos aproveitar o nosso fórum aí também e vamos pensar nisso, né? Você se lembra de algum produto ou serviço que tenha crescido tão rápido assim, né? Que teve um crescimento tão rápido que hoje se alcança aí um número de usuários tão grande quanto as mídias sociais, quanto a internet? Então, vamos tirar, tá? Não vou querer exemplos de produtos que sejam digitais, mas que outros tipos de produto ou serviço tiveram foram tão absorvidos pela sociedade como a internet, como o uso da internet. Comentem aí no nosso fórum, né? Como hoje está o nosso mercado profissional? Vamos passar um panorama aqui do Brasil, né? Pensando aqui em mídias, né? A gente pode passar um panorama em que a gente ainda possui, né, um investimento em mídia e 52% das empresas ainda utilizam, tá, TV aberta, tá? Ainda utilizam aí, como posso dizer assim, né, o volume de dinheiro ainda de praticamente metade do que circula dentro do marketing da propaganda é direcionado ainda para TV aberta, né? Em segundo lugar, nós temos também a TV, só que a TV por assinatura, né? Onde a gente tem ainda uma divisão aí que praticamente aí pega praticamente, né, 70% aí do que a gente tem no restante das outras mídias, tá? Que dividem esse espaço da mídia tradicional, tá? Então a gente tem aí, né, ainda jornal, rádio, revista,
outras mídias que também acabam consumindo bastante do investimento de mídia do nosso cliente, né? Então, se a gente for pensar, né, que o brasileiro ele tem aí esse tempo, gasta bastante tempo aí na internet, né, e ele é o primeiro lugar no ranking em tempo de navegação. Tá? Então, o que é isso é complicado, né? Porque a gente sabe que a internet daqui não é das melhores, a velocidade não é tão alta, né? As prestadoras de serviço aí oferecem um serviço meio complicado aí para a gente do ponto de vista estrutural, né? E mesmo assim as pessoas permanecem conectadas. A gente ainda assim é o líder em tempos de navegação no mundo inteiro por mais de 3 anos, né? Qual motivo será que faz com que o brasileiro continue e permaneça tanto tempo na internet, né? Respondam e comentam aí no fórum. Bom, vamos ver agora os cenários, né? Já que a gente está falando de digital, de mídias digitais, de tecnologia, que profissões, segundo o IAB Brasil, aí a gente pode destacar dentro dessa nova área que estão crescendo bastante, né? Algumas profissões que já existiam, mas que são bem procuradas hoje, né? Então, primeiro, arquitetura da informação, tá? Eu vou deixar o texto para vocês pesquisarem depois, darem uma olhada com calma, mas o arquiteto da informação é aquela pessoa que desenha o corpo daquilo que pode ser projetado aí em relação a tecnologias de informação. E hoje em dia a gente sabe que, do ponto de vista de informação, né, a informação é muito cara hoje em dia, a informação custa muito caro. Então uma pessoa que consiga desenvolver um sistema, né, capaz de captar, organizar a informação, né, com certeza muitos mercados dependem muito disso. Um exemplo é o mercado, né, por exemplo, de turismo, né? Como, né, se eu tenho alguma ferramenta de tecnologia de informação aí muito bem arquitetada que consegue identificar os preços que sobem, caem de uma forma mais rápida, se eu consigo identificar que teve um cancelamento de uma reserva ou não, um determinado hotel, enfim, né, eu consigo sair na frente. Por isso que a gente consegue ver tantos exemplos de softwares aí e programas que oferecem esse tipo de solução dentro da área do turismo, né, o Trivago, Hotels.com, enfim, a gente tem vários exemplos aí que essa área depende muito de tecnologia de informação. Não só essa área, né? Informação é muito importante para qualquer tipo de área, mas tem umas que são cruciais, como por exemplo turismo, ou por exemplo também a gente pode falar da área financeira, né? Onde a gente tem que ter uma velocidade muito grande de acompanhamento de informação, né? Então isso faz com que seja muito necessário. Não diferente da área de comunicação, né? Comunicação, a gente sabe que notícias, essas coisas são muito voláteis, então se eu tenho também uma capacidade boa de captar e conseguir transmitir essas informações, é muito mais favorável para o meu negócio, né? É um exemplo aí do que um arquiteto de informação faz, né? Ele desenha essas possibilidades do meu sistema, né? Um outro profissional aí que também acaba tendo bastante aderência em várias áreas é o que a gente chama de BI, né? O cara que trabalha com Business Intelligence, né? Ou inteligência no negócio, né? Que é simplesmente a análise dos dados aí através aí de planilhas, de programas que possam me dar um norte, um relatório para tomar uma decisão mais acertada, né? Então a gente sabe que, por exemplo, dentro do nosso escopo do marketing, né, cada vez mais a gente tem um volume de informação advinda dos nossos consumidores. Se eu utilizo mídia digital, né, eu vou ter aí pelo menos relatórios dessas minhas mídias, de site, de vendas, de redes sociais, mídias sociais, que podem me gerar números aí que precisam ser interpretados, né? Então esse BI é o profissional que vai trabalhar com ferramentas aí para poder decifrar o que esses números realmente podem significar para a minha empresa e como eu posso tomar decisões a partir desses números, né? O diretor de arte, né, também é uma função que já é muito antiga, bastante requisitada, e agora também, né, com o volume de informação e a velocidade que essas informações estão surgindo, é fundamental eu ter também uma pessoa que possa criar conceitos de uma forma rápida, né? Hoje o digital ele pede isso, né, muito, um volume muito grande de arte, né, de conceito de arte. E a arte ela tem um valor muito grande, né, porque é um instinto mais primitivo do homem, né? Eu não consigo ficar indiferente com uma arte. Então o diretor de arte cada vez mais é requisitado, né? Invertendo um pouco a lógica da propaganda
quando começou a ser bastante difundido no Brasil, dos anos 80, onde o redator era a peça fundamental, hoje o diretor de arte ele acaba se transformando na peça fundamental da produção de mídias digitais, enfim, justamente por conta dessa velocidade da informação, a volatilidade que essas artes ou campanhas vão ter aí durante o período que elas vão ficar disponíveis para o meu consumidor. E o principal, né, a gente lê muito pouco, né, o brasileiro lê muito pouco. Então, se eu tenho um trabalho muito grande em texto e roteirização, talvez eu vou ter um número menor de pessoas aí que podem ter alcance da minha mensagem. Então, a arte, ela pula um pouco essa etapa, né, ela faz com que isso seja um pouco mais facilitado. Então, é um trabalho em conjunto sempre dentro das agências, do diretor de arte com o redator, mas é um trabalho de facilitar a mensagem que pode ser passada aí para o nosso consumidor final. O redator, né, como eu já adiantei aí, que é a pessoa que vai criar roteiros, que vai criar conceitos muitas vezes ali, slogans, né, e vai pensar nesse texto, na pessoa que vai acabar lendo e vai entender essa mensagem. Então, não somente para textos escritos, mas o redator ele vai trabalhar com peças impressas, vai trabalhar com que talvez não tenha um texto, mas tem um conceito de criação, tem um slogan, vai trabalhar com roteiros para vídeos, vai trabalhar com roteiros em jingles, né, em spots de rádio, enfim. Tem uma ampla área de atuação também. E é onde geralmente nas agências de propaganda se concentra a criação, nessa dupla. Né? A gente fala que a gente geralmente trabalha em duplas, o diretor de arte e o redator. Né? O produtor, que é a pessoa que vai cuidar de toda a parte estrutural da produção de peças publicitárias, né? O produtor ele vai ter vamos dizer assim, a função de como colocar isso em prática, né? Ele vai procurar as condições físicas para colocar as suas ideias, sejam de vídeo, sejam de parte gráfica, sejam de foto, enfim, ele vai ter que ter um conhecimento amplo, principalmente nessa área aí de produção gráfica e produção de audiovisual, para saber quais são os caminhos para que a sua peça, a sua produção, enfim, saia do papel. Né? Então, geralmente, a gente conta que eu tenho esse profissional dentro de uma agência, porque esses outros profissionais, eu vou ter lá um profissional que vai fazer vídeos, vai editar vídeos, vai filmar, ou um fotógrafo e tal, eles vão ser contratados pelo produtor. Né? Então tem até alguns fotógrafos, até algumas produtoras de vídeo que têm seus produtores dentro para poder veicular essas campanhas de uma forma mais neutra, sem depender do produtor dentro da agência. Né? Bom, a parte de gestão de projetos, que é amplamente também necessária, a gente tem aí como uma das áreas que também crescem bastante por conta da complexidade da tecnologia que avança muito rápido. Então, a pessoa que vai ter a noção do começo ao fim e explicar para todos, né, que estão envolvidos em um projeto quais são as partes e o que cada um deve fazer nesse projeto. Né? Hoje em dia a gente tem também a parte de gestão ágil de projetos que vem tomando cada vez mais corpo dentro da administração. Então isso ganha uma importância cada vez maior porque nós temos aí uma função dupla. Eu tenho uma necessidade de gerenciamento, né, do meu projeto e eu tenho uma necessidade de entender qual é a real o real uso, a real dinâmica de uso e a experiência que o meu usuário está procurando. Então, dentro dessa gestão ágil de projetos aí, né, o que a gente até citei aqui na última linha aqui, metodologias de trabalho PMI e Scrum, o Scrum, que é essa metodologia ágil, PMI é a metodologia mais tradicional na gestão de projetos, mas esse Scrum tem adotado muitos profissionais de marketing para trabalhar como gestores de projetos, né, ou a gente chama lá de Product Owner, né, o dono do produto, vamos dizer assim, a tradução literal, né, a pessoa que talvez ali conheça bem do meu usuário e que consiga então adaptar o produto a essas necessidades do meu usuário. Então muitos profissionais de marketing têm trabalhado com isso, tá? Vale a pena aí quem gosta dessa área mais administrativa, dar uma aprofundada nessas metodologias ágeis que, né, tem uma absorção muito grande pelo mercado. Né? Negócios e atendimento, o atendimento como um todo é muito necessário dentro de uma agência de propaganda, dentro de uma agência de marketing, porque ele que vai decifrar muitas vezes aí o quanto meu cliente consegue se abraçar dentro do meu planejamento, dentro da minha ideia, para que eu não faça coisas em vão. Né? Então, dentro do marketing, isso é muito importante. Eu ter um contato comercial que consiga lidar muito bem com o meu cliente e trazer essa informação de uma maneira filtrada para
para dentro da agência, né? Se eu deixar o meu diretor de arte cuidar direto com o cliente, ou do meu redator criar junto com o cliente, com certeza eu vou ter problemas, o cara vai ficar maluco. Eu preciso de um profissional para isso, para fazer esse filtro e planejar junto com o cliente, para que não chegue para quem vai colocar a mão na massa, para quem vai criar a ação, o contato direto ali com o cliente pode fazer com que isso seja até algo prejudicial para o relacionamento. Então, uma pessoa só para isso é fundamental também para as coisas fluírem dentro de uma rotina de trabalho, né, para uma agência de marketing e comunicação. O planejamento, né, a pessoa que também, depois do atendimento, vai fazer então quais são os caminhos aí para isso chegar no seu resultado, né? Então, o profissional de planejamento, geralmente dentro de uma agência, a gente tem uma progressão natural do profissional de atendimento acabar, vamos dizer assim, sendo promovido a planejamento, porque acaba conhecendo aí como funciona essa dinâmica aí de traçar os caminhos para o meu cliente, né, para chegar no resultado aí do meu cliente. Então, lógico que ele vai ter que ter um conhecimento de mercado, um conhecimento de negócio bastante grande, né, para poder direcionar, além do tato, né, com o cliente, para poder também fazer esse meio campo. Ele ainda está nessa parte aí do meio campo entre o cliente e a agência, né. O profissional de mídia, que é quem vai decidir talvez aí qual é o melhor veículo, né, o melhor veículo para que você faça a sua ação, o seu plano de marketing, né, ele vai acabar direcionando então os esforços para as mídias determinadas, é ele que talvez vai definir, né, se é melhor você fazer dentro de uma agência, uma ação que vá para um jornal, para uma revista, para um anúncio no Facebook, dentro de um cinema ou num outdoor, né, então ele vai ter que, lógico, ter um conhecimento, né, do pacote Office, principalmente no Excel, que a gente fala muito, vai lidar muito com números aí, para poder analisar, monitorar e dizer qual é o caminho. Não é simplesmente, eu acho que. Não, né? Ele vai ter que acompanhar e através de cálculos aí de alcance e frequência, que são os principais indicadores de mídia, aí a gente consegue direcionar qual é o melhor caminho para o nosso cliente. Tá? Bom, aí para o profissional que vai trabalhar com tecnologia, né, vai trabalhar com meios digitais, a gente também tem essa área crescendo muito, né, em relação ao desenvolvimento de sites, desenvolvimento de softwares, né, então softwares próprios cada vez mais são exigidos para as próprias empresas, aplicativos, né, desenvolvimento aí dentro de noções de análise, de banco de dados, trabalhar junto com o que você está produzindo dentro da sua empresa, o varejo, né, trabalha muito com isso, né, também é um profissional que tem uma absorção muito grande dentro do mercado. Mobile, né, que trabalha com mobile, como a gente já comentou aí no início da aula de hoje, né, a gente tem uma necessidade muito grande, porque é a primeira maneira aí das pessoas se conectarem hoje é através de um celular, então a gente sabe que tudo, né, talvez tenha uma maior absorção aí com as nossas empresas entre o nosso consumidor utilizando os meios mobile, aí, o celular, né? Então também é um mercado que está em franco crescimento, né? O analista de inteligência de mercado, que também é bastante requisitado, aí, principalmente por conta dos dados da internet, então bem parecido aí com o BI, mas ele domina mais essa parte de online mesmo, né? Que é o cara que muitas vezes ele vai dominar essa parte de análise desses dados online e vai acabar gerenciando isso para ter um resultado em relação à audiência e como ele pode, vamos dizer assim, modular o público que pode chegar até a sua empresa, né? E o trabalho de redes sociais, né, o social media, aí, o profissional que trabalha com redes sociais, né, que vai acabar também especificamente aí entendendo a dinâmica de cada uma dessas mídias, né? Então a gente sempre precisa entender, como a gente já comentou em aulas anteriores, o profissional aqui que entende qual é a dinâmica de uso dessa mídia, o que as pessoas procuram nessa mídia, e aí a partir disso o que ele pode oferecer para essa empresa que vai ter conexão com aquilo que é procurado pelo público, né? O SEO, né, que é o profissional que trabalha com as ferramentas de busca, ou seja, nós temos várias maneiras aí de trabalhar isso dentro de um ambiente online para uma empresa. Então, através dos sites, através das próprias mídias, através, enfim, né, de alguns indexadores aí de buscas, né? Então, claro, é uma área de conhecimento que também está bastante ligada com essa questão da arquitetura de software, né, de codificação, de conseguir entender e codificar melhor os nomes e os links para poder fazer com que o seu site fique mais visível, também é uma área em franco crescimento, né? A lista do
SEM, né, que a gente chama aí também, que também ele tem noção dessas métricas também dentro da internet, mas que, né, ele vai analisar principalmente os links patrocinados, né? Então o SEM é a pessoa que vai criar essa campanha a partir de links patrocinados dentro de buscadores, enfim, né? Quando a gente não tem a forma orgânica de encontrar a empresa, mas a gente sabe que aquilo ali está em destaque porque foi patrocinado. Então, uma ferramenta parecida com o SEO, mas um pouquinho mais direcionada mesmo para uma coisa que foi propositalmente lançada pelo marketing, né? Fica mais visível para o meu usuário, tá? E uma referência que eu deixo para vocês aí, darem uma olhada, dando uma procurada aqui, guiasdeservicosdigitais.com.br, né? Um sitezinho aí que a gente tem vários profissionais e conhecer aí as agências e como elas funcionam, como elas trabalham hoje dentro desse ambiente digital, tá? Então dê uma olhada lá, é legal, quem trabalha com o digital, aí eu sei que é o caso de alguns, e quem está querendo entrar nessa área, é uma boa referência para entender como esse mercado hoje está, né? Quais são os principais profissionais e agências que trabalham com esse tipo de tecnologia hoje para o marketing, tá? E aí, né, como eu posso pensar nessa dinâmica de oferecer então uma mídia digital, já que a gente está falando de web marketing, né? O que eu posso fazer para o meu cliente, né, em plataformas aí online, né? Quais são as minhas possibilidades, né? Vamos passar um panorama geral aqui, né? Nós temos muitas possibilidades dentro do online, né? Tudo que possa aí, ampliar o meu contato com o meu consumidor a partir da internet, né? Que eu posso desde e-mail marketing, coisas que são utilizadas há muito tempo, até coisas bastante novas aí, como games, até a inteligência na busca, que é algo que é relativamente recente. O próprio e-commerce, né, que tem ganhado uma força bastante grande nos últimos anos. Então, como eu posso, né, pensar em tudo que eu posso oferecer e direcionar isso de uma forma correta para o meu cliente, para a pessoa que está buscando uma solução que eu, profissional de marketing, vou propor, né? Então, eu preciso primeiro, né, antes de eu começar a pensar nas mídias digitais, eu preciso entender o que são as mídias, né, os meios de comunicação e quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas, tá? Então a gente vai tentar passar um panorama geral sobre as mídias, né, e as características de cada uma dessas mídias. Então, de uma forma ampla, né, no Brasil a gente tem aí, como eu já comentei, né, mais de 4 milhões de domínios, né, online registrados, sites. Nós temos 545 geradoras e mais de 13 mil retransmissoras de TV aberta, ou seja, a cobertura da TV aberta no Brasil ainda é algo muito grande e significativo. 5 mil revistas, 6 mil emissoras de rádio, 5 mil cartazes e 2.700 locais com placas de outdoor dos 40 maiores municípios aqui do nosso país, tá? 3.160 salas de cinema, mais de 4 mil títulos de jornais, quase 5 mil, e mais de 200 milhões de linhas de celular habilitadas, né? Então, olha só o escopo que a gente tem de possibilidades quando a gente fala de, putz, aonde eu vou então veicular essa mensagem, onde eu vou veicular essa campanha, onde eu posso colocar, né, essa ação do meu cliente para que ele fique bem conhecido e para que as pessoas consigam entender de uma forma bastante assertiva e direta, para dar resultado, né? Vamos identificar então primeiro as nossas mídias mais convencionais. Primeiro, a TV aberta, né? Se a gente for pensar aí, a TV aberta a gente tem uma penetração muito grande, né? Quase 95% dos domicílios aí do país, né? É o primeiro meio aí em relação a mídias, né? O que tem maior penetração. 53% do público feminino, né? A gente tem um pouco mais de mulheres assistindo a TV, né? Média de idade entre 20 e 49 anos é a sua maioria, 56%. Mais da metade, né, quase a metade, perdão, né, pertencem à classe C, né? E a menor projeção com municípios aí é no norte, né, onde a gente tem 92%, mas mesmo assim é um número muito expressivo, né? Tem muita gente ligada na TV, né? Então a gente tem que pensar, né, para quando eu vou usar minha TV e que tipo de soluções eu posso recomendar. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar, né, é que a TV ela tem um alcance muito bom, ela vai ter um custo relativo em relação ao seu usuário aí muito bom, né? Só que eu tenho também uma deficiência que é a questão de ter um custo alto
proporcional ao mercado. Então, se eu quiser vender para uma quantidade de pessoas maior, isso começa a aumentar em relação ao meu custo, né? Então, sempre quando a gente fala de custo também, é bom a gente lembrar que, estou falando da primeira mídia agora, né, que eu estou falando de TV aberta, a gente sempre tem dois custos divididos. Um custo de produção, né, e um custo de mídia, né? Então eu tenho um custo para fazer o meu vídeo, vou ter que contratar uma agência, uma produtora de uma forma parceira, provavelmente aí, para poder fazer o material. Fez o material, eu vou ter um outro custo, que é o custo de mídia, o custo de veiculação da TV. E se eu for pensar em TV aberta, eu tenho um custo de produção também bastante alto, né? Porque eu vou ter que fazer um vídeo, vou ter que contratar uma agência, uma produtora, e isso vai onerar um pouquinho, né? A mídia não é uma mídia tão barata de produção também, tá? Então eu preciso pensar nisso, né? E eu tenho também, claro, né, uma questão muito grande de acessibilidade a qualquer perfil de consumidor. Ela não é muito específica, né? Se eu quiser atingir um consumidor de massa, é talvez o melhor caminho, né, de uma forma que, se eu tiver recurso para fazer isso, eu posso direcionar para a TV. Como um panorama geral, né, a TV é uma ótima ferramenta aí institucional. Fazer a sua marca ficar conhecida de uma forma consolidada. A gente usa a TV justamente para isso, para criar uma reputação legal para a sua marca, porque ela vai ser vista em uma mídia que é uma mídia bastante credibilizada pelo seu consumidor. Ele acredita, ele tem essa impressão aí de que está na TV tem uma certa credibilidade, claro, desde que seja muito bem produzido, né? Então é uma mídia que vale a pena se eu tiver alcance aí para poder colocar o meu público dentro dessa TV, tá? A TV paga é um pouco diferente aí do que a TV aberta, no sentido, primeiro, claro, né, entre a relação da classe social do público, né, muito mais voltado para as classes A e B, mais a metade aí. Só que aí eu tenho que pensar que a TV paga, ela, como emissora, né, onde eu vou colocar a mídia que vai ser colocada, ela não depende tanto, vamos dizer assim, de propaganda, né? Porque por ser uma TV por assinatura, ela ganha dinheiro do próprio assinante, né? Então ela não tem tanta necessidade assim, então ela vai ficar um preço um pouco mais baixo muitas vezes do que a TV aberta, só que ela tem uma questão aí que é a segmentação, né? Então eu vou ter um público bem específico, porque eu tenho um canal tematizado, eu tenho um canal de esporte, eu tenho um canal sei lá, de qualidade de vida, de culinária, né? Eu já sei que tipo de consumidor está assistindo, porque a mensagem é ali de uma forma um pouco mais direcionada, tá? Qual que é o grande problema, né? Hoje em dia a gente tem, por mais que nós temos esse dimensionamento de uma forma direcionada da TV paga, né, pelo tema em que cada canal se propõe a apresentar o seu conteúdo, né, o consumidor muitas vezes não é um consumidor que exclusivamente está ligado àquele tema, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com a TV paga aí, com a TV paga por essa questão, né, de uma segmentação muitas vezes aí meio ilusória, né? Ela pode, por mais que ela tenha uma mensagem segmentada, isso não significa que eu tenha um consumidor extremamente segmentado, porque eu estou colocando, por exemplo, lá uma mensagem no canal, no Animal Planet, né? Não é todo mundo que tem animais que vai assistir o Animal Planet, não é um reflexo direto, tá? Então o ponto positivo é que, com certeza, o seu espectador, né, o consumidor aí da TV paga, ele tem simplesmente um pouquinho mais de poder financeiro, né? O que pode diferenciar então um produto na TV paga que busca talvez um público um pouco mais selecionado do ponto de vista econômico. Aí sim, a gente está falando do que você tem como objetivo. Se eu quero atingir um público que tem uma classe social um pouco mais alta, eu vou procurar a TV paga, não simplesmente por conta da segmentação que os canais oferecem. Legal? Discutimos em sala, né? A utilização do termo merchandising aí se refere a mídias direcionadas ao ponto de venda, né? Muito utilizado aí no varejo. Então, quando eu tenho lá o meu produto destacado de alguma forma, seja num stand, seja em uma organização diferente, numa ilha, enfim, mas é voltado para o varejo. Eu coloquei até aqui o exemplo aqui, né, do programa Milton Neves, que faz bastante aqui esse tipo de ação, são propagandas mesmo, né, dentro do conteúdo editorial, aí a gente não deve chamar como merchandising, tá? E é o que a gente tem como colocar um produto dentro de uma mídia de uma forma mais tradicional, né, vamos dizer assim, para que não apareça que é uma propaganda, é o que a gente chama de tie-in ou o product placement, né? O produto fica ali e tem algum tipo de vínculo com
a série, com o conteúdo, como no caso aqui da Big Bang Theory, né? Vocês conseguirem identificar ali a marca, né, que está sendo colocada de uma forma subjetiva ali, bastante sutil no conteúdo, né? Então, se tem alguma relação, eu posso sim utilizar isso, né? Uma mídia bastante cara, né? O Product Placement ou tie-in. Então, costuma dar bastante resultado, mas tem um custo-benefício bastante alto, né? O cinema, a gente pode considerar aí que é bastante interessante, bastante segmentado. Eu tenho que pensar bastante também de forma específica, né? Se realmente vai ter algum tipo de ligação com o público que eu quero dentro dessa ação que eu vou desenvolver no cinema, né? Porque o cinema vem caindo, vamos dizer assim, de audiência. A gente tem um decréscimo do que era como uma principal mídia de entretenimento há 10 anos atrás. Hoje já perde para os games, né? Para a parte digital aí. E vem perdendo espaço também para o streaming, né? Então eu tenho que pensar bastante nas características aí que eu posso utilizar, tá? Então eu tenho uma certa elitização, né? Eu posso encontrar bastante aí o cinema utilizado, principalmente quando eu quero trabalhar uma segmentação infantil, tá? Então eu tenho uma certa liberdade ainda quando eu trabalho em filmes que são infantis para esse público. É a utilização mais interessante, quando a gente pode dizer assim, que é utilizada de uma forma inteligente, né? Então, tenho lá um público geralmente é jovem, né? Não tenho como a gente costuma dizer assim, né? Uma resposta rápida, né? E uma alta frequência, não, a resposta ela é relativamente lenta, né? E geralmente aí eu tenho uma renda aí relativamente classificada como positiva aí dentro do público espectador de cinema, tá? Então, além dos trailers, né, em mídia que a gente coloca trailer dentro do cinema, né, inserções ali antes do próprio filme começar, a gente tem bastante, de uma forma bastante interessante, ações promocionais que podem ser desenvolvidas sim, geralmente gerenciadas por uma rede, né? A gente sabe que são redes de cinemas que hoje têm o controle das salas das sessões, então isso tem que ser feito de uma maneira clara, né? Entrando em contato com essas redes para negociar esse tipo de mídia, tá? Que funciona bastante, né? Então eu tenho essas ações promocionais dimensionais aí fora, né? Olha aí que bacana essa ação da M&M's aí, com certeza tem um impacto bastante grande, tá? Bom, rádio, né? A gente pode falar aí de rádio. A gente tem que pensar aí por que o rádio não morreu até hoje, né? Eu tenho uma mídia aqui que por várias vezes agora o rádio vai deixar de existir, né? E acabou não acontecendo, né? Então eu tenho uma penetração muito grande, tenho muitos domicílios que ouvem rádio e eu tenho também muitas pessoas em trânsito ouvindo rádio, né? Eu tenho que lembrar que muitas pessoas que estão em seus veículos costumam ouvir algum tipo de emissora de rádio, notícias, música, enfim, né? Por quê? Qual que é a grande característica do rádio que talvez tenha feito com que ele não tivesse morrido até hoje? O rádio é uma mídia não interruptiva, a gente costuma dizer, classificar ele dessa forma, e é uma característica bastante difícil de alcançar em outras mídias. O que isso significa? Eu posso estar fazendo uma outra coisa, posso estar fazendo uma outra ação, posso estar prestando atenção em uma outra coisa e a mensagem continua ali sendo passada de uma forma que não vai atrapalhar aquilo que eu estou fazendo do ponto de vista principal, né? Ou seja, muitas empresas utilizam disso como rádios indoor, né? As características bastante utilizadas no varejo, né? Aquela rádiozinha que você ouve dentro da loja, dentro do varejo, dentro do supermercado, do shopping, porque ela está ali falando, né? Por mais que eu não precise prestar atenção na mensagem de uma forma direta, eu posso estar captando a mensagem e se algo me interessar ou se algo chamar minha atenção, eu vou parar e vou ouvir, tá? Então essa é uma característica muito difícil de encontrar em uma mídia que a gente ainda encontra no rádio, tá? Então desse ponto de vista é bastante interessante ser utilizada pelo marketing, né? As características aí do rádio, então ele é bastante segmentado por gênero, né? A gente consegue identificar em questão aí de emissoras características bem diferentes aí em relação aos seus públicos, né? Em rádios com tipos de ouvintes bastante diferentes, né? Agora, isso, assim como a gente deu o exemplo, né, da TV paga, né, não ajuda muito também em você construir a segmentação,
né? Então, vamos dizer assim, eu tenho que ser um pouco genérico, sim, na minha mensagem, tá? Eu posso imaginar que qualquer tipo de pessoa está ouvindo aquilo, né? Então, eu tenho uma mídia também, assim como a TV, com uma característica relativamente ampla, né? De segmentação de público. A minha mensagem vai ser ouvida por muitas pessoas de segmentos diferentes, tá? Tem um grande alcance aí e vai ter também uma certa absorção se eu tenho como objetivo alcançar um público de massa, tá? Vai funcionar. Então, eu vou até passar um exemplinho aqui de antes de falar dessa blitz, falar aqui desse Estamos exemplo. falando de uma região próxima à Varginha, onde já foram vistos inúmeros discos voadores. Nós vamos falar agora com... Atenção, pessoal! Nesse momento, um disco está aterrissando. Vamos ali! Tem um disco aterrissando aqui na clareira. Os moradores vão chegando, acendendo os faróis dos carros e eles vão iluminando o local. O disco está se aproximando. O que ele está fazendo? Olha aí! Ele está fazendo a manobra, cara! Sai! Vai pegar! Vai pegar! Ô, filho da mãe, você nunca dirigiu um disco, não, rapaz? Tira esse disco daí. Tudo pode acontecer. A HDI Hanover International Seguros garante você em situações incríveis. Então a gente viu aí um exemplo da HDI Seguros, né, que a gente chama de spot, né, a mídia que é utilizada e feita, produzida para o rádio, um spot que usa muito de características inteligentes aí do rádio, que são os efeitos sonoros, sempre uma voz muito teatral, muito carregada do sentimento ali que aquela pessoa está passando de susto, de medo, de alegria. Então isso tem que sempre estar muito bem claro na voz da pessoa que está fazendo esse spot, né? E uma outra possibilidade que funciona bastante na rádio, né? É uma mídia que sai da sintonia da rádio, vamos dizer assim, e vai para o físico, que é a blitz, né? A utilização de blitz, onde a gente tem uma característica bastante comum, né, em emissoras de rádio fazerem ações em determinados pontos da cidade aí para pessoas que estejam sintonizadas na sua frequência, né, oferecendo algum tipo de brinde, alguma coisa assim, para, né, fazer com que essa audiência aumente aí, e geralmente também é patrocinada essas blitz por empresas, tá? Então, se eu quero veicular, né, a minha mensagem e também vincular, né, a imagem da minha empresa com a rádio, é uma coisa positiva aí, vou ter uma característica legal da rádio que eu gostaria de vincular a minha empresa com isso, é uma coisa interessante, uma opção interessante para ser utilizada, e geralmente é vendida de uma forma até também casada, né? Quando a gente vai comprar uma mídia de rádio, muitas vezes o próprio profissional ali que vai te atender dentro da rádio, ele vai te oferecer a possibilidade de participar também de blitz, tá? E agora nós vamos para as mídias out of home, né? As mídias externas que a gente chama aí, né? Então a gente tem várias possibilidades, né, de trabalhar com mídias externas hoje, né? A gente tem como aquilo que é abrigo de ônibus, banca de jornal, metrô, a parte de adesivação, tem muita coisa aí que pode ser adesivada, mas claro, né, a gente tem que relembrar, nós temos em alguns municípios, assim como Mogi das Cruzes, São Paulo, a Lei Cidade Limpa, né? Então nós temos restrições em o que eu posso vincular em uma mídia externa, tá? Eu tenho que sempre pensar em relação a isso, tá? Então, mídia externa, ela é uma mídia que também atinge um público geralmente mais jovem, vai prestar atenção na sua mensagem, e geralmente é entre classe C e B, que é o público que circula nos meios urbanos, tá legal? Então, o que a gente pode ver aí de prós e contras da mídia externa? Primeiro, né, ele dá uma visibilidade legal para a marca, aumenta o recall da campanha, então não deve ser utilizado muitas vezes aí como uma única mídia, tá? Mas é uma mídia muito legal para eu poder reforçar a minha mensagem. Então eu já tenho isso vinculado em algum veiculado, perdão, em algum outro tipo de mídia, eu vou também fazer uma mídia externa para poder, vamos dizer assim, reforçar a minha mensagem, tá? E também uma coisa muito interessante aí, principalmente quando a gente tem eventos, coisas que são locais, que vão acontecer em um determinado lugar, eu vou utilizar a mídia externa como uma fonte bastante interessante aí de comunicação direta com o meu público, né? Então qual que é o grande porém aí, né? A mídia externa, eu não vou poder escrever um texto, não vou poder colocar muita informação, eu vou ter que ter a noção de que o tempo médio de uma pessoa prestando atenção num outdoor é de 7 a 10 segundos, tá? Então qual é o tipo de mensagem que eu consigo passar para uma pessoa de 7 a 10 segundos? É isso que vai caber dentro do seu outdoor, então ele vai ter uma limitação de criação, né? Então eu posso aí, dependendo da localização, dependendo de onde está esse outdoor, dependendo de onde está essa mídia, esse ônibus, enfim, eu posso sim utilizar isso como um aliado na minha criação, na minha campanha aí.
Legal? Vamos ver alguns exemplos aí, né? Olha que bacana, né? O Fusquinha, né? Uma mídiazinha aí de outdoor da Volkswagen, né? Olha que legal aí, né? Utilizando o ambiente, né? Fazendo aqui uma alusão à própria árvore que existia aqui por trás do outdoor, né? Tem um apliquezinho, né? Ou seja, dá essa ideia de que realmente eu tenho esse ambiente ali em cima do meu outdoor, mas na verdade não é, né? É a composição que foi feita com a arte que me dá essa impressão que tem uma árvore no ambiente, mas não é, porque é simplesmente por conta do plano de fundo aí que foi utilizado e que faz esse aplique ressaltar aí da minha peça, né? O outdoor sequencial, que a gente tem bastante desses aí, é ali para quem, né, tem o costume de passar em Guarulhos ali, né? A gente tem essa possibilidade de ter uma sequência de outdoors, então eu posso continuar minha mensagem, né? Lógico, isso também não vai fazer com que você escreva um texto, mas tem aí uma continuidade, uma sequência que pode fazer com que o seu consumidor preste um pouco mais de atenção. É uma dos gatilhos aí para fazer a pessoa tentar completar sua mensagem. Funciona muito bem, né? O outdoor sequencial aí faz com que a pessoa preste atenção na mensagem para ter uma visão como um todo. Busdoor também funciona muito bem, né? Passar a sua mensagem por toda a cidade, né? Tem uma eficiência bastante interessante aí também. O backbus, que é a traseira total do ônibus aí adesivado também, né? Diferente aí do Busdoor. Cartaz interno também em ônibus é bastante utilizado, funciona muito bem, né? Sidebus também em algumas cidades aí a gente consegue colocar em ônibus rodoviários, como no exemplo aqui também, né? Em rodoviárias, né? A gente também tem aí adesivação, olha que legal aí, né? De pilastras. Também é uma mídia bastante interessante aí, porque tem em estações de metrô, enfim, rodoviárias, a gente tem uma circulação bastante grande de pessoas, né? Escadarias também é uma mídia bem legal, dá uma visibilidade bem legal, chama bastante atenção, né? Os próprios cartazes aí em banheiros, a gente tem uma ligação direta com o público que está ali, eu já sei ele onde ele está, ele vai prestar atenção, ele está parando ali por um tempo, né? A gente tem uma opção bem legal para poder usar como mídia, né? Mídias aí em relação a TVs internas, TVs externas, né, que tem dentro de aeroportos, dentro de rodoviárias, funciona muito bem também, né, mas também tem que ser utilizada com esses propósitos aí. Vamos falar do jornal, né, também é uma mídia que bastante antiga, bastante utilizada. Geralmente aí eu tenho que pensar que eu tenho um público aqui sim um pouco mais velho, né, uma média de idade do jornal é um pouco mais alta, né, pertencente às classes A e B. Então, se eu quiser segmentar o meu público, trazendo para o público mais velho, o jornal é uma boa opção, né? É um público um pouco mais formador de opinião. Né? Então, se a minha intenção é passar informação do meu produto, eu tenho essa necessidade, eu preciso passar informação sobre o meu produto, eu preciso criar referência para o meu usuário aí. Então, eu tenho uma boa mídia para poder colocar essa informação, para plantar essa informação. O problema é o custo, né? O jornal, para o resultado que ele vai dar, para a quantidade, né, de pessoas que vão ver, o alcance que ele vai ter um custo relativamente alto. Né? E aí eu também tenho problemas de produção. Né? Quando eu penso em campanhas que tenham artes muito bem elaboradas, com fotografia, etc., que vai para várias mídias, para internet, para TV, quando eu vou colocar isso no jornal, eu tenho problemas porque o jornal ele é bastante limitado em relação à cor e qualidade de impressão. Tá? Então eu tenho que pensar bem se eu vou utilizar o jornal, porque com certeza isso pode me gerar problemas aí do ponto de vista de produção gráfica. Tá? Bom, exemplos aí de anúncios de jornal, né? Eu tenho um anúncio que a gente chama de standard, né? Que é aquele anúncio que ele geralmente pega ali 6 colunas, né? Que a gente está vendo ali eles são medidos geralmente aí por conta das colunas, tá? Então vou dar um exemplo aqui que a gente tem de cálculo de mídia, tá? Ele tem uma centimetragem por coluna, tá? Então um valor aqui de R$ 150, dimensão do anúncio aqui tem 6 colunas por 10. O custo do anúncio é aí de R$ 9.000. Isso para uma edição diária, né? Uma edição vai ficar um dia só no jornal. Tá? Dentro das possibilidades do jornal, a gente também tem os informes publicitários, ou seja, aquilo que não tem característica de ser um anúncio. Ele entra como se fosse uma informação no jornal e funciona muito bem. Né? Só tem ali como a gente consegue ver ali, né, como característica aqui o título cai como informe publicitário. Né? Então, mais uma vez, estamos inserindo informação. O jornal a gente também tem a possibilidade, aí sim, uma forma muito inteligente de usar o jornal, que a gente chama de capa falsa, né? Onde a gente coloca
a mídia possibilita, né, criar uma capa do jornal além, onde a gente tem uma inserção, como aqui no caso da Quaker, saindo por cima aqui os biscoitos, né, da capa do jornal. Funciona muito legal, na revista a gente também pode fazer isso, assim como no jornal. Né? A cinta, isso é muito utilizado principalmente para o assinante, porque daí eu já conheço muito bem o perfil do meu usuário, né? E conhecendo o perfil do usuário eu já sei para quem que vai esse jornal aí, para quem que vai receber essa mídia, né? Então aqui bem legal essa peça dimensional da Balduco aqui, que quando abre aqui quebra a torrada, né? Então faz bastante sentido para o meu usuário. Os encartes, né, onde eu posso colocar coisas um pouco mais dimensionais também, né, como aqui eu tenho uma tinta verde e amarela para poder utilizar, né, no rosto ali da pessoa ali que vai torcer, né, para a Copa. A gente tem o caso aí de revistas que utilizam também aqueles sachês de perfume e tal, que eu posso também sentir a fragrância. Então é bem interessante utilizar também o encarte. E a revista, né, o que vamos falar, né, tem algumas características um pouco parecidas com o jornal, né, também é um público consideravelmente um pouco mais velho, pertencente às classes B e C. Claro que as revistas elas têm segmentos, então isso vai variar um pouquinho de acordo com cada título, né, cada tipo de revista vai ter um segmento um pouco diferente, né, aí sim aqui a gente consegue segmentar um pouquinho melhor, né, e as revistas geralmente aqui é uma concentração muito grande de leitores na região sudeste do Brasil. Mais de 60% das revistas circulam aqui na região sudeste. Mais uma vez, como eu falei aqui, de uma característica parecida com o jornal. Eu tenho um público qualificado, formador de opinião e que também ali onde eu quero plantar uma informação é um ótimo segmento aí para poder trabalhar, né? Trabalhar em cima dessa mídia, eu vou ter com certeza uma ideia muito interessante aí de construção de informação com o meu público, né? Agora o problema é, né, a revista ela tem essa questão de ser diferente de um jornal que é lançado, por exemplo, com uma periodicidade diária. A revista ela tem um fechamento lento, né? Ela é lançada de 15 em 15 dias, no máximo semanalmente, né? Para casos aí extremamente raros, né? Então a gente tem um problema aí em relação a mídias que sejam mais imediatas, né? Em mídias de oportunidade, vamos dizer assim, né? Eu vou criar uma promoção, uma campanha, isso tem que ser muito bem planejado se eu preciso usar isso como uma revista. Minha perenidade, vamos dizer assim, né, é um pouco maior, essa revista vai ter uma duração um pouco maior, esses 10, 15 dias que seja aí a periodicidade da revista, mas ao mesmo tempo, né, isso tem que ser fechado com bastante antecedência, né, e eu tenho lá essa limitação também de produção. Né. Tem alguns exemplos bem legais aí de peças para revista. A revista a gente tem muitas peças interessantes. Olha aí que legal essa Black Power fazendo aqui alusão à cerveja preta aqui da Antártica. Né. Aqui uma mídia aqui também utilizando a lombada, né, para dobrar aqui, ó, bastante inteligente aqui da companhia siderúrgica. Né, uma companhia aí de Magnum, né, bem bacana. Vivara. A gente tem possibilidades dentro da revista, né, fazer as peças serem um pouco mais dimensionais, os apliques que são utilizados de uma forma muito inteligente aqui, por exemplo, como na Volkswagen aqui no lançamento da Saveiro, né, tem um rapazinho fazendo bang jump saindo da caçamba, né, o aplique, como eu já havia comentado ali, né, para poder esfregar e sentir o cheiro, a fragrância ali do perfume, a Natura faz isso muito em algumas revistas, né, e por último aí também outro exemplo de aplique, que é uma ação da Natura mesmo, né, que fez agora aqui uma folha, chama Paper Seed, eu acho, né, esse tipo de impressão, feito num papel semente e que pode ser plantado e depois vai, né, se regado aí dentro de um período, vai brotar como uma plantinha. Legal, pessoal? Então, hoje a gente termina com essas mídias tradicionais, na semana que vem a gente começa as nossas mídias digitais de uma forma um pouco mais específica, tá? Comentem aí no nosso fórum, participem, tirem as dúvidas até amanhã, tá certo? Então o fórum vai ficar disponível até o final da sexta-feira. Um abraço e até lá!